Então, muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos, aqui aos que estão presentes connosco hoje, aos que estão a assistir-nos pelo Instagram também, não sei se já está alguém, já estamos em direto. Hoje temos connosco a Isabel Barahona, a quem quero agradecer imensamente a deslocação, a visita. A Isabel, inclusivamente, já tinha estado aqui em residência na Rama também. Agora vem na condição de artista convidada para acompanhar as sessões aqui no Studio Visits que fizemos hoje e, enfim, para conversarmos agora aqui ao final do dia. Foi uma longa tarde. Mas foi uma boa tarde. Muito obrigada, Isabel, pela tua presença. É um gosto ter-te aqui. Eu iria fazer uma primeira introdução biográfica, contextualizar a Isabel. Portanto, a Isabel Barahona é artista, professora na ESAD, nas Caldas da Rainha, desde 2003, e investigadora no LIDA, que é o Laboratório de Investigação na área do Design e da Arte. É licenciada em Pintura pela La Cambre, em Bruxelas, e doutorada em Artes Visuais e Intermédia pela Universidade Politécnica de Valência. Em 2013 foi bolseira na Universidade Rennes 2, em França, no âmbito de um pós-doutoramento. Aí desenvolveu o projeto Tipo.pt, de que já vamos falar, que é um arquivo online sobre livros de artista e edições de autor em Portugal. Entre 2013 e 2019 coeditou com a Catarina Figueiredo Cardoso o Portuguese Small Press Yearbook, também já falaremos daqui a pouco. Foi cofundadora da Associação Oficina do Cego, com a qual colaborou até 2013. Entre 2011 e 2016 coorganizou os encontros O que um livro pode, também em torno da produção de livros de artista e das edições de autores. Colaborou informalmente com o Journal of Artists Books entre 2011 e 2018 e em 2021 cofundou o jornal If It Walks Like a Duck and It Talks Like a Duck, It's a Duck, com as artistas e investigadoras Ana João Romana, Catarina Leitão e Susana Gaudêncio, também colegas na ESAD, não é? Das Caldas da Rainha. Já foram algumas, entretanto, a Catarina, migraram. E a Susana. Tem exposto o seu trabalho em diversos contextos individuais e coletivos, em Portugal e no estrangeiro, estando representada em coleções privadas e institucionais nacionais e internacionais. O seu percurso assinala um interesse pelo desenvolvimento de projetos colaborativos, pelos encontros, pelas experiências em residência, por uma ideia de criação duracional e pela desmaterialização da experiência estética em suportes que se expandem muito para além do espaço expositivo. Enfim, esta parte acrescentei eu a partir do acompanhamento que tenho feito em relação ao teu trabalho e às coisas que tenho visto e eventualmente também das conversas que já tivemos, assim, mais ou menos breves. Muito obrigada, Isabel. Espero ter feito aqui uma introdução que ajuda a contextualizar um bocadinho o teu percurso. Eu gostava, assim, que começássemos por falar, porque a tua biografia também aponta muito no sentido de um interesse particular pelo objeto livre e pelo objeto livre enquanto esse suporte, que não é só um suporte, mas pode ser também ele um objeto pensado esteticamente, conceptualmente, com uma articulação que vai muito para além só da leitura, não é? E que permite uma experiência muito para além da leitura. Gostava de perceber como é que se dá essa tua aproximação aos livros, vindo tu de uma experiência de formação também no Arco, que não referimos, mas que antecedeu a tua licenciatura, não é? Na área da pintura, mas vindo dessa experiência de formativa nas artes visuais, como é que te foste aproximando do formato do livro? O que é que te levou para um interesse também nas técnicas de impressão, na possibilidade de multiplicar o objeto? Na realidade, sem eu ter percebido na altura, vem do Arco. Eu no Arco não fui uma estudante muito séria, mas experimentei muitas coisas
E a certa altura, talvez o curso que fiz no ARC que mais gostei chamava-se Desenho Intensivo. Era exatamente isso, desenho intensivo, das 6 às 9 da noite. Já não me lembro se eram 2 ou 3 vezes por semana. Tive muito bons professores e o Miguel Branco na altura era uma espécie de tutor que dava algumas aulas, mas sobretudo que às vezes vinha comentar o trabalho. E a certa altura o Miguel Branco lança uma espécie de exercício que nos pede um projeto individual. E eu sempre gostei de ler, sempre gostei destes objetos, livro e caderno, e desenhava muito em cadernos quando era mais jovem. E quando o Miguel lançou aquele exercício, naturalmente virei-me para este formato portátil, fácil, também um pouco descomprometido, para mim parecia-me na altura, e comecei a fazer uns cadernos pintados. Ainda tenho alguns hoje, mas eram objetos únicos, às vezes até feitos com restos de papel, com aquelas horríveis argolas de plástico, mas era o que eu tinha na altura. E aquilo tinha, embora, sabes, jovem, estás atento ao que está a passar, mas estás também um pouco descomprometida, estás a experimentar ainda, não tens um olhar muito informado sobre o que está a acontecer. Mas a verdade é que quando fui para La Cambre em 1997, na altura havia uma semana de exames, testes, exercícios, entrevistas, e eles também pediam que nós desenvolvêssemos um mini projeto naquela semana, e eu também fiz um pequeno livro a partir de papel pautado. E depois, durante a escola, também resolvi alguns exercícios recorrendo a livros, cadernos, mas aquilo parecia que era sempre na altura parecia-me que era um trabalho menor. E os professores, na realidade, também. Exato. Os anos passaram, eu voltei para Portugal, comecei a fazer o doutoramento. O doutoramento criou uma série de crises que na altura foram dolorosas, mas na realidade muito positivas. E quando eu vou a meio do doutoramento, a minha orientadora, a Salomé Cuesta, diz-me que aquilo é um doutoramento teórico-prático, eu estou a fazer muita pesquisa, mas que é expectável que eu faça um projeto artístico, e eu bloqueei. Ela foi uma ótima orientadora, o conselho dela foi: vai às tuas gavetas e vê a que é que tu consistentemente voltas. E eu, de facto, tenho um grande número de cadernos pintados, cadernos únicos, e percebi também por alguns casos de estudo que escolhi para a tese, como a Sofical, que era o momento de olhar com muito mais atenção, com muito mais informação. Percebi também com alguma amargura que a minha tese não deveria ter sido sobre autorretrato e autorrepresentação no século XX, mas sobre livros de artista. Mas é daquelas coisas que acontecem. Mas de qualquer forma, essa investigação em torno do autorretrato e da autorrepresentação encaminhou-te também muito para esse encontro novamente com os livros como um objeto final, não é? Sim, sim. Sim, não foi de todo inútil. Claro. Até no caso da Sofical, a relação texto-imagem, por exemplo, até ela própria vai revisitando o seu próprio trabalho e o mesmo texto, um conjunto de imagens aparecem noutras séries, portanto essa liberdade. Uma lógica também diarística de registro continuado, diarístico, sequencial, de alguma maneira. Que também se reflete em algumas séries de trabalho. Portanto, eu para a tese faço um conjunto, por acaso não trouxe hoje, fiz um conjunto de 5 livros que se chamam Os Livros de Cores, porque percebi que não me interessava ter livros únicos. Ponderei se faria ou não a reprodução destes cadernos pintados que tinha. Não me faz sentido, aquilo pertence a um momento de aprendizagem, a um momento da minha vida. Para a tese
comecei a fazer um conjunto de desenhos e de experiências em desenho. O desenho é o esqueleto de tudo o que eu faço. Desenhas todos os dias? Eu não, infelizmente com as aulas não consigo. A Ana gostava muito, mas às vezes não dá. Mas o desenho é aquilo que... Tudo que eu não guardo os esboços, o desenho não tem de todo um lado precioso. Às vezes é até uma coisa de especulação, de esboço, de esquizo, vai para o lixo. Mas o desenho é o que estrutura tudo. Mas, voltando atrás, fiz este conjunto de 5 livros de cores: o vermelho, o grafite, o branco, o azul e o preto. Há um sentido que se cria quando os vemos juntos, mas eles têm uma existência autónoma, sim. E foi o início, e correspondeu também a um período muito feliz em que me juntei aos fundadores da oficina do Cego, em que tive esta oportunidade muito, muito boa de começar a organizar as conferências O que um livro pode, que foram uma descoberta incrível na minha vida. Eu não sabia que sabia ou que podia organizar conferências, e descobri uma faceta minha que não estava explorada. Que é isso. E essas, eu lembro-me de cheguei a ver pelo menos uma série dessas conferências, num dos anos, no Ateliê Real. Exatamente. O João Fiadeiro foi de uma enorme generosidade e cedeu-nos o espaço sem pedir absolutamente nada em troca. E eu lembro-me que nessa altura não era propriamente um assunto que tivesse sido muito explorado. Eu lembro-me que o Miguel Van Schneider tinha feito uma exposição na Culturgest com as Roma Publications. Os fazem amigos. Havia assim uma espécie de captar a atenção do público das artes visuais que circula nos museus, nas galerias, não sei o quê, para o objeto livre. E essas conferências surgem exatamente nessa altura em que as pessoas de alguma maneira estavam a acordar para esse fenómeno, os artistas também, porque muitos começaram a trabalhar nesses suportes e a acordar um bocadinho para essa possibilidade. E as conferências eu acho que vieram exatamente muito na hora certa também. Sim, as conferências vieram na hora certa por outras razões também, porque vivíamos um período de crise económica muito forte, houve muitos espaços que fecharam. Na realidade havia uma espécie de feiras de fanzines, mais ligados até a uma banda desenhada experimental, mas muitos um pouco, enfim, fechadas sobre si próprias. E a ideia das conferências nasce... A Patrícia Almeida era minha colega, era uma pessoa que eu estimava muito, com quem eu convivia. Ela e o David Gagnon tinham fundado a Ghost no ano anterior, ou no início desse ano. No início a Cláudia Dias também era cofundadora da Oficina do Cego. E mais tarde a Filipa Valadares juntou-se a nós, a STET também nasce nessa altura. E é um período de crise, ninguém está a vender nada, ninguém está a conseguir mostrar trabalho. Exato. E eu, como já estava atenta e já estava a mapear, porque passei dias e dias na Gulbenkian, eu percebi que na realidade havia muita gente a fazer projetos super interessantes. Com publicações. Não acho que livro de artista abarque todo o tipo de publicações que eu na altura encontrei e que me interessavam. O Pedro Letria já fazia fotobooks com a Síria Alvim há imenso tempo, no Zolino, sabes? E também uma das coisas que para nós nas conferências foi muito importante, eu acho que foi das maiores qualidades, vamos trazer pessoas, vamos trazer todos os públicos. Ou seja, para mim o que mais fez sentido foi criar um espaço de debate que trouxe gente da banda desenhada, das fanzines, dos fotobooks, pessoas com um percurso mais reconhecido,
pessoas como o Tiago Batista, que apresentaram o seu primeiro livro feito em offset pela primeira vez. A Ana João Romana trouxe a Sala 5, que é um projeto pedagógico. Tivemos mesas que reuniram pessoas tão diversas como o Frederico Duarte, o Fernando Brito, a Susana Mendes Silva e o Alexandre Estrela, e de repente temos 4 pessoas com universos muito diferentes a conversar. E a ideia era, vamos pôr pessoas que gostam de livros, que fazem livros, que colecionam livros, a conversar sobre este assunto. E tivemos respostas francamente muito generosas. Foi muito bonito, para mim, uma das tardes mais bonitas, o Fernando Aguiar e a Isabel, um a apresentar a sua coleção de poesia visual e a Isabel Alves a falar da coleção do arquivo do Ernesto de Sousa. E era gratuito, todas as pessoas podiam vir. E essa mistura, eu acho que ela... sabes, eu não posso deixar de dizer que acho que ela é muito rara no meio das artes. Pelo menos em Portugal parece-me que os grupos são muito fechados e eu acho que nós nestes anos em que organizámos as conferências conseguimos este cruzamento absolutamente. Até porque o livro, ele próprio, não é? Como objeto, também não é raramente é um objeto que nas mãos de um artista, enquanto alguém que o está a conceber, é totalmente autónomo e fica completamente nas suas mãos. Exige colaborações, inevitavelmente. E, portanto, também é um caminho para poder estabelecer essas possibilidades de territórios coletivos de colaboração. E eu acho que isso também é um dado que a tua prática e que o teu percurso tem vindo a ser marcado por esses momentos também de encontro de projetos colaborativos e, de alguma maneira, os projetos de edição têm essa, não é? Porque há questões técnicas que têm que ser resolvidas e negociadas, há questões materiais, há financiamentos, há que pensar numa série de camadas que estão para além daquilo que é a atuação do artista autónomo, sozinho, que controla todos os detalhes da sua prática. Eu não sou autónoma, eu tenho uma quesilha com o InDesign, portanto eu também desse mesmo, input, sim, não é? Há um conjunto de pessoas com quem eu colaboro há muitos anos, eu planeio todas as publicações ao detalhe, ao pormenor, faço muitas maquetas, mas a paginação propriamente dita, as artes finais, é outra pessoa que faz, porque são investimentos caros. Na maioria dos casos é dinheiro que sai do meu bolso, portanto, quando vai para a gráfica, eu preciso de uma ajuda técnica para que aquilo fique o mais impecável, o mais... não é perfeito, mas mais bem resolvido. Com o acabamento que tu pretendes que fique, não é? Exato. E que não comprometa do ponto de vista da sua qualidade. Exatamente. Com aquilo que é, claro. Claro, e nesse sentido, é também nesse sentido que eu digo que é um ótimo território para se conseguir trabalhar coletivamente também não só com a questão da execução técnica resolvida, mas também com inputs e com questões e pôr-nos a pensar em questões que não pensaríamos se estivéssemos a conceber outro tipo de objeto. Implica outro tipo de know-how, não é? Sobretudo a questão do design e claro que podemos sempre brincar com isso e subverter as regras todas, mas sim. Se queremos um objeto que seja em que a leitura é uma questão importante, então temos que ter em consideração uma série de princípios que se calhar não dominamos à partida, e portanto esse input que vem dessas áreas do conhecimento que nós não dominamos absolutamente, eu acho que é muito benéfico neste território de colaborações. É nesse âmbito também que aparece o projeto tipo.pt, o que tu fazes de... Sim, não. Por uma coincidência, eu como professora... Eu entretanto acabo o doutoramento, percebendo que se calhar com tudo o que eu tinha reunido, que acabou por não entrar na tese, eu percebi que queria fazer alguma coisa com aquilo. As conferências fazem-me tomar consciência
e ajudam-me a mapear a quantidade enorme e a qualidade daquilo que se estava a produzir em Portugal. E eu pesquisei e encontrei o Cabinet du Livre d'Artiste na Universidade de Rennes 2 e fui fazer um Erasmus professor para lá e fiquei maravilhada porque eles tinham fundado no seio da universidade uma biblioteca especificamente sobre publicações de artista, livros de artista, jornais, alguma efêmera, embora não seja a parte forte da coleção. E o Leszek Borowski era na altura o diretor daquilo, fala-me, perante o meu entusiasmo, fala-me de uma bolsa, eu faço o projeto, a Catarina Figueiredo Cardoso, entretanto, torna-se uma amiga, tinha uma vastíssima coleção de livros de artista que, entretanto, nos últimos anos vendeu à biblioteca de Carlos de Gulbenkian, vendeu quase 5.000 volumes, mas na altura ainda estava muito apaixonada pela sua coleção e começamos a conversar sobre o que é que se faz com tudo isto, não é? Estamos a reunir esta informação toda, o que é que fazemos? E depois acontece-me esta peripécia que é, durante a minha primeira estadia no Cabinet du Livre d'Artiste, estou a ver a coleção, encontro um livro do Blau Fuchs e a moça estudante que lá está em estágio diz-me: é um artista espanhol. Eu digo: não é um artista espanhol. Mas a editora é... Eu disse: sim, a editora é espanhola, mas isto não é um artista espanhol. E percebo que não... O vazio. Fui à Biblioteca Kandinsky, fiquei apaixonadíssima, voltei sempre que conseguia à Biblioteca Kandinsky, que tinha muito mais do que uma coleção, tinha várias coleções da KWY. Em 2013 a Gulbenkian não tinha a KWY, pronto. E eles tinham várias coleções donativos, tinham às vezes números a mais do não... Encontro imensas publicações feitas na Bélgica, sabes, coisinhas assim frágeis. E quando voltei para Portugal, lembro-me de dizer à Catarina: sinto mesmo que tenho que fazer alguma coisa com isto, eu farto-me de viajar, eu gostava de dar isto a conhecer, como é que fazemos? Já não sei como a falar. Eu conheci a Joana Drucker, que veio a Serralves, e a Joana Drucker tinha tido, com o apoio da sua universidade, tinha feito um arquivo de livros de artista. Claro que ela tinha uma equipe, ela tinha financiamento. A gente trabalha com o que pode, não é? Então, a Catarina e eu, porque a Catarina também lhe interessava, estava a fazer doutoramentos nas materialidades da literatura em Coimbra, pensámos, entre o meu pós-doc e o teu doutoramento, pensámos num site, depois não sabemos fazer nada, tivemos que contactar uma pessoa que nos ajudou a fazer o site. E a Catarina diz-me: não, mas o site não é o suficiente, tu tratas do site, eu trato do Portuguese Small Press Your Book, vamos fazer em inglês para circular e dividimos despesas. E trabalhámos assim durante praticamente 8 anos. Depois eu não acredito propriamente em coincidências, mas acho que é muito interessante às vezes como as coisas se põem em movimento. O Brad Freeman, do Journal of Artist Books, eu mandei um livro para lá para uma review que eles fizeram muito bem. A Catarina comprou umas revistas e o Brad Freeman diz-me: I know nothing about Portugal. You want to make a Portuguese job? E nós dissemos: claro. Sabes, as coisas vão se encadeando e vão tomando forma. E durante muitos anos investimos neste projeto. Não vou fazer o choradinho, vou só comentar que concorremos à DG Artes, concorremos à Gulbenkian, concorremos à FCT. Nós nunca tivemos apoio para o projeto e houve um momento em que dissemos: isto é uma loucura, nós estamos a gastar imenso dinheiro, nem todos os anos conseguimos vender
revistas suficientes. Isto é um investimento enorme para 2 pessoas e, portanto, o site existe, está parado. Ou seja, não está em atualização Não permanente? eu tenho uma série de fichas, eu tenho imenso material para inserir. A revista acabou. Como é que tu continuas nessa pesquisa contínua para ti própria também, de ver o que é que está a ser editado, o que é que os artistas vão publicando? São-te enviadas, as pessoas contactam-te também porque já sabem que tens esse interesse e que eventualmente assumirás a responsabilidade de registar aquilo para a memória futura? Eu espero que sim, Ana, mas a questão é muito pragmática. A primeira é... Eu continuo a reunir informação e vou organizando, mas a questão é... Os projetos, para ser sério, precisam de tempo e precisam de financiamento. Claro. E há a vida, aos meus projetos pessoais, claro. À escola, às aulas, aos mestrandos e à minha vida pessoal. E, portanto, eu sei que a determinada altura o tipo PT será atualidade, mas neste momento não tenho a capacidade para o fazer de uma maneira... comprometida que te permita... Há outras coisas que vão acontecendo. O jornal It's a Duck começa por ser um jornal, os seus 6 primeiros números são sobre publicação ou sobre uma poesia visual ou sobre banda de... enfim, sobre vários aspectos ligados à publicação. Não digo livros de artista per se, mas... E de repente também colocamos uma série de questões que é a maior parte das publicações não existem fora dos projetos. Há muitos artistas que trabalham a publicação como parte de uma instalação ou como consequência de uma performance ou como... E portanto também se tornou estranho tratar as publicações, sejam elas isoladamente. Sim. Portanto, esse contexto integrado é uma coisa que acaba por também estar no... Que é um assunto, claro. E, portanto, o jornal agora, por exemplo, tornou-se um jornal sobre prática artística. A edição estará sempre no coração do jornal, mas prática artística de uma forma mais alargada. Uma coisa que era interessante e que nós falámos assim muito brevemente há uns dias, que eu acho que é interessante pensarmos é como é que tu articulas esta dimensão do pensar um objeto livre que tem à partida, numa formulação mais ou menos tradicional de livro, entendido, que tem uma lógica sequencial ou mais ou menos pré-definida, que há uma relação entre o pagina, não é? A maneira como folheamos, não é? A questão da sequência. Como lemos, como folheamos, embora possa ser muito subvertida, alargada, não é? Possa ser elástica em todas as suas direções, mas, quer dizer, quando pensamos no objeto livre e pensamos como é que os conteúdos se organizam dentro de um livro e que espaço é esse, que pode ser também entendido como um espaço de exposição, e depois o espaço propriamente de uma exposição, o espaço arquitetura, o espaço... Não é? O vazio de uma sala onde nós vamos colocar também objetos e pô-los de alguma forma a estabelecer relações. Como é que tu concebes essa relação, uma vez que muitos dos teus projetos têm relação com exposições que aconteceram e projetos que tu na altura estavas a desenvolver na área do desenho ou da pintura, enfim, e que são, no fundo, o objeto livre entra aqui como, lá está, mais um objeto dentro desse projeto que é bastante mais abrangente, mas que envolve uma dimensão espacial com uma dimensão não é, de publicação mais convencional. Como é que tu vês essa relação? Se calhar dou um primeiro exemplo. Há alguns anos, a Luísa Alegre e a Inês Correia, e depois juntou-se a Adelaide Gina, convidaram-me para uma exposição no Museu do Chiado e disseram-me que eu iria ter uma cela. E aquelas celas, bem, eu fui visitar, vi a escala, tirei medidas, a exposição, peço desculpa, agora não me consigo dizer exatamente o título da exposição,
Mas ligada à publicação, claro, pela mão do Luís Alegre. E eu comecei a pensar, porque o livro pode ser tudo, não é? O que é um livro? Um livro não é uma capa e um miolo. O livro é uma sequência de espaços, diz o Luís Carrion. O livro é uma exposição ambulante, itinerante. E, portanto, eu concebi este jornal que vou tentar mostrar o mais elegantemente possível. Pronto. E comecei a desenhar... eu não desenho palavras, eu desenho em torno das palavras. Deixas o vazio. Deixo o vazio, faço uma espécie de novelos e comecei a desenhar em torno de palavras que têm a ver com desenho, com livro, com traço a traço, linhas, ir acrescentando linhas, dar a ver, escrever como caminhar, ler dentro, desejar e dizer-te, dizer-te e desejar-te, escavar sentidos. Pronto, e fiz uma espécie de jornal, as páginas não estão agrafadas, as páginas estão apenas encasadas. O que fiz foi levar estes jornais para a cela, desfazê-los e preencher uma parede e na noite da inauguração deixar uma pilha de jornais, porque depois também há esta carga meio escultórica que acontece num plinto para as pessoas levarem. E sobretudo uma coisa que eu achei que para mim foi muito importante foi os desenhos, foram apresentados 3 desenhos originais sem nenhuma hierarquia de importância entre o múltiplo e o original. Para mim tudo é importante e tudo é trabalho e não me interessa cultivar nem relações de autoridade, nem de hierarquia, nem de fronteiras disciplinares. Nem de valor. Nem de valor, não é? Exatamente. Por outro lado, havia uma espécie de... Eram objetos um pouco provocatórios e ambivalentes, uma espécie de bandeiras, e eu não dei indicações. Há quem só tenha olhado para elas na parede e eu sei que há quem tenha andado com elas como uma bandeira de manifestação, também com estas palavras em torno do desenho, do livro, do ato de folhear, desta performance que o leitor, espectador, nunca sei como lhe é de chamar, e se calhar não quero que haja uma palavra, que é estou a ver, estou a ler, estou a ver o desenho, estou a ler... A Nathalie já fala o suficiente sobre isso e muito melhor do que eu. Mas também estou a manipular, estou a tocar, estou a produzir som, estou a... Não é? Há uma série de... E temos que ter essa consciência. O livro é um objeto áptico. Ele pede-me o corpo. Seja pequeno ou seja grande, ele pede o meu corpo. Ele só se dá a ver se eu, de facto, pegar neste corpo, que é um corpo no espaço, e interagir com ele. E foi talvez a primeira vez que eu pensei que eu pensei numa publicação assim, em função do espaço, em função de uma exposição, e que fosse ela própria, digamos assim, potenciasse uma exposição. Acho que sim. Falei muito. Não, sim. Há bocadinho falaste também neste projeto, que eu acho que também de alguma forma também tem essa dimensão, não é? Porque ele também era deixado, o livro também estava presente na exposição, estavam desenhos originais que fazem parte do livro, ou foram usados como conteúdo que depois constrói estas páginas, mas eles também no espaço também existiam. Há bocadinho explicaste que foram desenhadas uma série de prateleiras específicas, então, não é? Sendo muito sucinta, a procissão é um tema, eu gosto de ladinhas, de procissões e interessa-me o desenho figurativo, estes corpos que se transformam. E eu tenho vários trabalhos em que há procissões a acontecer. Portanto, estes personagens que desfilam, que andam à bulha, que tropeçam, que dançam, não sabemos bem o que está a acontecer com eles.
Nem com eles, nem entre eles, nem... Nem antes, nem depois. Nem depois, sim, nem o que é, se é uma procissão pagã, religiosa, enfim, se é uma manifestação. Olha, eu no texto digo que se calhar manifestam-se contra mim. E em 2021, pela mão da Irene Buarque, fiz uma exposição individual. A Galeria Diferença, eu acho que é um espaço que esteve talvez um pouco esquecido, mas é um espaço histórico. Absolutamente. É um espaço muito difícil, mas muito bonito, mas muito difícil, certo. Com ângulos, com uma coluna, mas é um espaço muito importante, eu acho, pronto. E tenho afeto, é questão de... Particularmente para os artistas, uma vez que é um lugar que decorre dessa criação de uma cooperativa de artistas. Mas isso para mim tem uma importância mesmo... E então eu comecei a desenhar uma procissão e comecei a trabalhar consequências de 3 desenhos. Deixa eu ver se encontro uma página que ajuda a compreender isso. Portanto, sequências de 3 desenhos, às vezes é mais óbvio, outras vezes é mais difícil perceber que cada página destas é composta por 3 desenhos. E desenhei também uma espécie de suportes metálicos com ângulos diferentes e que foram colocados no espaço a alturas diferentes, onde organizei sequências dos desenhos originais de forma diferente do que está no livro. Porque ao brincar, digamos assim, ao fazer os desenhos originais, permiti-me criar vizinhanças em que um personagem pode ser associado a outro, mas pode haver uma permuta para outro desenho. Interessava-me que o livro fixasse uma determinada sequência, ou seja, uma narrativa. Na exposição havia desenhos que não estão no livro e há outro tipo de sequência, ou seja, esta procissão ela pode sempre alterar-se quando apresentada no espaço e pode sofrer mutações quando apresentada no espaço, embora o livro cristaliza um momento. E é essa estranheza também. Os livros não são catálogos, nem são testemunhas diretas e fiáveis daquilo que a exposição é e pode ser. São tempos completamente diferentes. A exposição tem uma inauguração e um tempo de 2 meses, 3 meses. O livro não. Perdura, não é? Perdura. E interessa-me também esse desfazamento. Interessa-me esse desfazamento, até porque eu, como leitora voraz, quantas vezes me acontece voltar a um livro que li há alguns anos e de repente dou-me conta de coisas que não tinhas lido, não tinhas interpretado, não tinhas visto. Claro. Uma coisa que eu também achei interessante quando folhei este livro é esta possibilidade, enfim, embora um livro para nós seja lido normalmente assim, não é? Com esta forma de folhear sempre da esquerda para a direita, este livro permite também que se possa fazer o contrário. E a exposição, a circulação que se faz numa exposição também é muito, enfim, embora possa ser mais ou menos orientada, também tem muito essa possibilidade de se construir uma narrativa a partir de uma deambulação que sou eu que escolho fazer. E este livro também tem isso, não é? A narrativa que eu construo não é condicionada pela forma como ela está disposta aqui. E também acho que isso é um dado que acresce e que questiona também esta maneira de como é que se folheia, como é que se lê, como é que nós podemos eventualmente subverter essa forma de essa relação. Pois, não sei se... Pronto. Eu gosto de ladainhas e gosto de poesia visual e gosto de referências que vêm de vários campos. E para a Fundação Dom Luís em Cascais, o ano passado, fiz um grande desenho na horizontal com 1,70 m, que é a minha altura. Portanto, uma figura jazente com palavras toda à volta, no meio de uma espécie de... vou-lhe chamar folhagem, mas não é bem uma folhagem. E, portanto, para se ver o desenho tinha que se andar à volta desta figura jazente, porque
dado que o fundo era muito denso, era difícil ler as palavras se de facto não se fizesse várias voltas. Estas voltas. E depois eu sou um bocadinho obsessiva, às vezes estas palavras, estes textos, eles continuam a desenvolver-se, às vezes até contra o meu desejo. Não se fixam logo, aquilo continua na minha cabeça, a ladainha continua a desenvolver-se. E eu peguei neste Entre Ondas, que é também uma espécie de procissão. Ai, Ana, desculpa, estou-te a tapar. Pronto, mas que é um desenho que pode funcionar de várias maneiras e, na realidade, o texto exige também uma espécie de pequena performance, porque pede isso que eu pedia na Fundação Dom Luís, que é que se circule, eu para ler o texto. Ou que se faça circular o objeto também, não é? E os desenhos, porque este texto, eu não vou ler todo, mas só para perceberem, este texto é uma ladainha que se repete e que fala de um permanente recomeço. Portanto, só para terem uma ideia do imaginário, entre ondas, perder o pé e perder a gravidade, entre começar a correr ou tropeçar e erguer-se, avançar ao pé coxinho ou fingir-se de morta, entre dentes, fincar o pé, vituperar ou apiedar-se, seduzir ou aquietar-se, dançar ou desenhar na areia. Entre sopros cruzados, render-se a outros braços, entrega a incerteza e acenando ao futuro, entre ondas, mergulhar na água fria ou afundar no sono profundo, entre cair para trás ou esbracejar no ar. E, portanto, tal como os personagens esbracejam, rebolam, tombam, também estes, quando tu viras, percebes que é isso, vai para aqui um grande reboliço. É curiosa também a maneira como a linguagem, o uso da linguagem. Há bocadinho falámos também da tradução e dessa ideia de usar várias línguas e de eventualmente construir universos que são próximos, mas nunca são o mesmo, porque há o lost in translation. Há alguma coisa que se perde, ou que se ganha, ou que se constrói a partir de uma outra língua que não é a nossa língua materna. E que tu também fazes esse exercício. Mas eu acho interessante, e era nisso que eu queria pegar, a maneira como tu usas a linguagem muito como matéria. Falámos também um bocadinho, falaste sobre isso, como uma matéria, uma ferramenta, mais um dado daquilo que é o teu alfabeto de possibilidades. E sobretudo também na maneira como ela se liga com a visualidade que está para além da dimensão de texto, ou que pode influenciar a forma como nós lemos essa relação visual, as imagens, os desenhos. Acho muito curiosa a maneira como tu articulas as duas dimensões, como elas são muitas vezes a mesma, como vimos também aqui. Sim. Não é? Como tu assumes esse lugar da escrita como um lugar de desenho e o desenho como um lugar de escrita, mas também há um lado, obviamente poético, mas político, na forma como tu muitas vezes trazes a linguagem para o teu universo, a linguagem, o domínio das palavras. E para a forma como repetidamente essas ladainhas que se repetem podem ser também uma espécie de lugar de tomada de consciência de determinadas coisas. Repetir é quase integrar em nós um conjunto de ideias, não é? Que de repente passam a fazer parte da nossa matriz e do nosso posicionamento. E eu queria perceber essa dimensão também política que os teus objetos e que a tua prática tem, e que tu assumes, e que se calhar não está na primeira linha quando nos aproximamos do teu trabalho, mas que está sempre de alguma forma subliminarmente sempre presente. Eu acho que ela tem várias dimensões, não é? E manifesta-se de várias maneiras. Bem, Ana, essa é uma pergunta muito longa, eu vou tentar ser muito sucinta. Eu tive uma educação extremamente conservadora e a minha mãe era uma pessoa muito religiosa, portanto a palavra feminismo e uma ideia do que é que o feminismo é ou pode ser, aliás, não um feminismo, os vários feminismos
chega-me na Bélgica pela mão de uma professora que se chama Sephora Thomas, que ainda dá aulas em La Cambre, e que fez um curso de 6 meses fora da escola, e era um curso que era muito fácil de frequentar. E é pela mão da Sephora Thomas que eu pela primeira vez na vida vi o trabalho da Artemisia Gentileschi, da Sophonis Banguissola, da Edmonia Lewis, as Guerrilla Girls. Começo a compreender o papel delas e olho para os meus desenhos e vejo todas estas senhoras gorduchas a fazer malvadezes, e os homens nos meus desenhos, eu nunca me tinha dado conta que geralmente as figuras masculinas são sempre ligeiramente mais pequenas e sofridas. E eu tive muito tempo a trabalhar sobre o Capuchinho Vermelho, e de facto aquela avó era super maléfica. E eu percebo que inconscientemente, de uma forma muito inconsciente, muito intuitiva, eu já estou ali a dizer qualquer coisa sem, de uma forma até muito descomprometida. Intencional, não é? Sem programa. Exato. E começo a ler e 20 anos mais tarde continuo a ler, porque felizmente vivemos num momento em que há muito mais espaço, há muito mais bibliografia e há muito mais posições sobre o que é, o que pode ser. Eu não diria só o feminismo, aquilo que é os direitos humanos. Claro. Pronto. Percebo também que não fui educada para que a minha palavra seja ouvida. O doutoramento, como eu dizia há pouco, foi uma grande crise, e eu, que já anotava muitas palavras em cadernos, dei-me conta que havia umas palavras que vinham sempre, e comecei a pintar. Na altura, o Jean-Marie, eu trabalhei durante 18 anos com um galerista que se chama Jean-Marie Strovant, no Office d'Art Contemporain. Convida-me para uma exposição e eu começo a pintar, e muito estranho, não me saem figuras, saem palavras. E sai-me uma Prière de Bonheur. E eu começo a pintar a Prière de Bonheur, e aqueles fragmentos de texto e de palavras começam a ganhar forma, e eu arrisco. O Jean-Marie foi uma pessoa extraordinariamente importante na minha vida, foi muito mais do que o meu galerista, foi um mentor, foi um amigo, e abraça totalmente a minha proposta. A exposição foi um sucesso, saiu imensa coisa na imprensa, vendia os desenhos todos, e aquilo parece que ganha espaço. E percebo que é possível. Anos mais tarde, a Anna Atterley, há uma citação dela que eu não sei se sei repetir bem, que ela diz que o artista plástico chega ao texto ou à literatura porque percebe que não há fronteiras disciplinares, e que o escritor chega à poesia visual e ao desenho quando começa a brincar com as palavras. Eu gosto muito dessa ideia. E de repente percebo que há um espaço para isso também no meu trabalho, que pintar ou desenhar ou escrever, não há autocensura. Eu acho que estamos sempre, hoje falámos disso também com os residentes, há uma autocensura própria que tem a ver com a nossa educação, tem a ver com as expectativas do galerista, do meio, dos nossos pares. E na realidade eu acho que o nosso espaço de ateliê e o nosso trabalho deve ser sempre, a liberdade deve ser sempre muito cuidada e muito preservada, e também para falhar. E nós não cultivamos esse espaço para falhar. E depois de Prière de Bonheur, depois é fácil, uma pessoa entusiasma-se. Só para concluir a questão da tradução, quando estávamos eu como trabalhava na Bélgica, muitas vezes, como o francês é a minha segunda língua, escrevia, era natural, não é nenhum snobismo, é como pessoas que vivem fora há muitos anos, tu às tantas pensas noutra língua.
E durante a pandemia percebi que aqueles trabalhos tinham 10 anos, alguns mais. Como é que eu olhava para eles naquele momento, que era também um momento de crise, não é? De confinamento. E entendi que há ainda outra coisa, a outra parte da liberdade, que é, eu tenho uma matéria, que é um texto que existe nesta língua, mas que eu já escrevi há 10 anos. Qual é o sentido que isto tem para mim agora? Como é que eu traduzo? Se eu traduzo, se eu adapto? Como é que estas metáforas que funcionam em francês podem funcionar naquela que é a minha língua materna? Pronto, e depois há também esta questão da língua materna. Como é que eu respeito a origem do projeto, mas dou-lhe sentido 10 anos depois em outra língua? E foi, pronto, e é isso, a pessoa vai conquistando e vai cuidando da sua liberdade perante si próprio e o trabalho. E então fiz a oração, pronto, já agora, que tem um aspecto totalmente diferente da Prière de Bonheur, que é esta coisa simples, às vezes o óbvio, e o texto tem uma estrutura que é semelhante, que é uma estrutura em repetição, é um texto que se vai construindo em repetição e é uma oração, oramos todos os dias por um pinhão de alegria. Não sei se há muitas mulheres neste país ou da minha geração que foram ensinadas a orar pela alegria, pelo prazer. Dificilmente. Acho que não. Tenho mais 2 perguntas. Uma tem a ver com eu acho que, enfim, vamos tentar ser sucintas as duas. Uma tem a ver com a forma, como é que tu integras no teu processo como criadora, a tua experiência da lecionação, de seres professora há uma série de anos, mais de 20, não? Como é que tu alimentas? É um território também de exploração criativa, esses encontros que tu vais privilegiando com os alunos no contexto das tutorias, das aulas, de alguma forma revertem para momentos de reflexão teus que podem ser também geradores de criação? Como é que Sim. tens essa experiência? De uma maneira muito sucinta, eu quando me pedem para apresentar, eu agora nunca sei o que é que digo primeiro, não é? Dar aulas faz-me viva, dar aulas faz-me estar atenta àquilo que é o presente e às questões que surgem hoje em dia, as questões que eu tinha, as dúvidas, as hesitações que eu tinha quando tinha 20 anos, não são as mesmas que os meus jovens alunos têm e muitas vezes eles apresentam questões e problemas nos quais eu nunca tinha pensado antes. E, portanto, os meus alunos muitas vezes obrigam a leituras e àquilo que eu chamo de fazer os meus trabalhos de casa. Isso por um lado. Por outro lado, eu tento fazer na escola aquilo que eu gostei na minha escola e chamar outros artistas para falar sobre o seu trabalho, criar um espaço de conversa, de encontro e de diálogo, para mim também faz com que a escola se torne estimulante. Não é só estimular os alunos, é eu como professora sentir-me um território de pertença e de construção. Exatamente, não é? E de alargamento de uma comunidade. E, portanto, há mais de 15 anos que eu organizo aulas abertas com muita regularidade e eu às vezes digo isto na brincadeira, mas não é só uma brincadeira. Eu trago os artistas que eu quero ouvir falar sobre o trabalho e trago artistas de gerações mais velhas, mais jovens. Tenho, felizmente, colegas com quem estabeleço parcerias que trazem pessoas às coisas que eu não tenho acesso. E às vezes não sei se são artistas, se são ilustradores. Olha, convidei o João Fiadeiro. Portanto, acho que a escola tem que ser um lugar de encontro e de debate e de inquietação. Claro. Estou perfeitamente de acordo contigo. E ainda bem que assim é, e ainda bem que continua a ser possível manter esse modelo de alguma maneira vivo. A minha última pergunta tinha a ver com, antes de abrir aqui a sala, Conversa. tem a ver com aquilo que são
os projetos que tu tens em mãos neste momento? O que é que te inquieta? O que é que andas a pesquisar? O que é que estás a preparar? Então, Quente, vai sair nas próximas semanas. É um livro feito a 4 mãos com o Pedro Vieira Moura, que é uma pessoa que tem uma inteligência e um humor que eu muito admiro. Já há alguns anos que tinha desafiado o Pedro para fazermos qualquer coisa juntos. Já trabalhámos juntos e, portanto, vai sair um livro que é um livro diferente de tudo o que eu fiz e também de tudo o que o Pedro fez. E chama-se Os Últimos Fantasmas. Ok. E aguardemos. Ok. Vai ser lançado onde ou apresentado onde? Olha, ainda não sabemos, mas a maqueta tem alguma relação com a tinta dos nervos? Não tem nenhuma relação com a tinta nos nervos. Há um espaço pequeno nas Caldas, onde provavelmente faremos um lançamento em setembro. Veremos certamente encontrar um lugar também para fazer um lançamento em Lisboa. Pronto, projetos de edição ao jornal, que sairá em breve. Pronto, mas agora teremos um conjunto de jornais que são editoras convidadas. A Sónia Neves, o Jornal 12, o Jornal 13 com a Sofia Ponte. Projetos pessoais, tenho um projeto com a Ana João Romana e com a Susana Anágua que se chama Enxertias. Já fizemos uma exposição e estamos a planear uma segunda exposição e é mesmo um projeto a 6 mãos. As peças são feitas respondendo umas às outras. Os meus, de uma forma um pouco simples demais, os meus desenhos encaixam, digamos assim, nas esculturas que a Susana desenha para os espaços e também aquilo que a Ana propõe. Portanto, no fundo há uma diluição. Sim, há uma diluição da autoria e isso interessa-nos muito, que é, não é chegar a uma exposição a dizer este é o trabalho desta pessoa. Não. Está tudo pensado, enfim, mais ou menos em simultâneo. Muito bem. Temos perguntas aqui na... Não sei se temos perguntas. Alguém? Falei muito. Eu estava a pensar mais no... Mas falaste um bocado sobre isso, esse desafio de colocar o trabalho dentro deste formato do livro, que depois consegue-se desdobrar em muitas possibilidades. E há sempre essa questão da narrativa ligada ao livro, ou seja, o sentido da leitura. Mas tu, não sei como é que lidas com isso, mas vamos vendo pelo teu trabalho que tu lidas eu vou de uma forma, vais brincando, não é? E vais invertendo e subvertendo esse formato para conseguires trazer o teu trabalho poder aparecer dentro do formato, porque o formato em si também é um trabalho, não é? Sim. Sim, às vezes não é livro. Há pouco estava a falar das cartas de amor. Pois. Esta é a edição especial. Isto parece aquela das televendas. Sim, das televendas. Só para dar um exemplo de uma coisa que de facto sai do habitual. Portanto, durante 10 anos fiz postais que têm sempre um pequeno longo texto com vistas da janela dos lugares, das casas por onde passei ou onde vivi, e durante 10 anos mandei cartas de amor a um número cada vez maior de pessoas, e ao fim de 10 anos pensei que era a altura de concluir o projeto. E estes textos, há relações entre eles, há coisas que parecem não fazer sentido, mas não há uma sequência fechada, e se calhar há uma pessoa que tem um conjunto de postais e outra tem outro, e eu acho que muito pouca gente tem o conjunto completo. E também a questão ao livro também está relacionado o múltiplo, não é? Sim. Só que, mas também os teus múltiplos variam os números e também vais, como é que se diz, diferenciando dentro desse múltiplo os vários exemplares, vais diferenciando com intervenções
diferentes para cada exemplar. Não, nem todos os livros têm intervenções. Há coisas que saem da gráfica e ficam como estão. Há publicações que têm às vezes intervenções que as pessoas não reconhecem logo, que é o caso desta mancha vermelha ou de algumas manchas cor-de-rosa que eu pinto a posteriori. Mas há muitos livros que saem da gráfica e não me interessam muito os livros únicos ou muito preciosos ou eu não. Isso também é uma dimensão política do teu trabalho, Também, de certa maneira, sim, não é? perfeito. De o democratizar e de o fazer chegar a um público que se calhar não teria um objeto ou não teria acesso ao teu trabalho de outra forma. Agora, por exemplo, ao Museu do Chiado, claro que neste caso, até porque havia a instalação, mandei fazer 500, não é? Agora, em Portugal só a tinta da China faz 500 de um romance. Eu não vou fazer 500 de um livro meu. Só para terem uma ideia, por exemplo, deste livro que foi produzido no aviário e que é impresso em papel japonês com xilogravuras, foram feitos 7. Porque não faz sentido. Depende um bocadinho das técnicas, depende um bocadinho do contexto, depende se é feito com uma editora, depende do meu orçamento pessoal também. E do projeto em si, não é? E do projeto se em si, justifica claro, do projeto em si. que ele se multiplique tanto ou menos, não é? Sim, esqueci-me, isso é importante, sim. Porque tu vais, também me parece, afinando muito todas as questões em função de cada projeto. Sim, Há projetos que têm, se calhar, que pedem um tipo de registro mais, até os tipos de impressão, o tipo de investimento do ponto de vista gráfico. É muito pensado em função, não é uma linha que se possa dizer, olha, todos estes livros vê-se perfeitamente que são da Isabel. Claro que há elementos que são bastante marcantes, mas há... Eu acho que tu pensas muito cada projeto individualmente, o que é que ele pode ser, o que é que eu estou aqui a alargar em termos de limites do que é isto do formato do livro, o que é que esta voz, que volume e que intensidade é que tem, se é sussurrada ou se é uma coisa muito gritada, ou não é? Se pode ser uma bandeira ou se pode ser um pequeno... objeto precioso que se tem, não é, numa relação mais íntima. Eu acho que essa variação surge justamente das necessidades de cada projeto, porque acho que são todos muito cuidados com essa atenção do tipo de experiência que também podem permitir ao espectador, ou de que tipo de relação é que tu estás a querer convocar em cada um deles, não é? Gostava só de dizer uma coisa, já sei que a conversa vai louca, há uns anos eu gosto de experimentar, eu acho que é fundamental experimentar e, como dizia, se falhar não é o fim do mundo. Há uns anos a Marta Crawford e a Fabrícia Valente convidaram-me para uma exposição Amor Veneris porque gostavam muito da oração. A exposição era grande, os especialistas desenharam o espaço e eu, pronto, o livro, havia alguns desenhos também, mas como é que se apresenta um livro para uma exposição daquela escala, não é? E eu já tinha pensado nisso, nunca tinha feito, resolvi gravar. Ninguém gosta de ouvir a sua voz, não é? Eu também achei um pouco estranho, mas como não sou dada à performance e acho que não tenho apetência ou não tenho presença ou não, resolvi experimentar e gravar e contratei um estudante para me ajudar nas questões técnicas e gravei esta ladainha. Até uma coisa curiosa que é gravei-a sem dramatizar muito, mas como aquilo é repetido às tantas, estás cansado, não é? Falhas. E fiquei contente com o resultado e o livro foi apresentado com a gravação que estava disponível. E é curioso porque desde então continuo a achar que não tenho nenhum tipo de apetência para a performance, mas algumas destas ladainhas começam a existir e a ganhar uma autonomia enquanto peças de som. Sem imagem, se calhar não precisam.
e é uma vertente nova do trabalho que eu ainda estou a Explorar explorar. agora. Sim. Mas é interessante, porque, quer dizer, a linguagem traz isso, não é? Traz essa dimensão da voz e do ritmo das palavras, inevitavelmente, de uma entoação, que pode ser muito determinada pelo próprio conteúdo, mas também pode ser muito aberta e deixar esse lado mais performativo da leitura que inevitavelmente no espectador acontece e que tu estás agora a convocar como um objeto que pode ser um objeto autónomo, distanciado do livro. Muito bem. Temos mais alguma questão ou não? Não? Então, Isabel, muito obrigada. Eu é que agradeço. Por esta visita hoje e pela conversa e por nos deixares penetrar assim na tua prática e nas tuas questões e conhecermos-te um bocadinho melhor. Obrigada, eu gostei muito. Obrigado. Obrigada.